Família, estou aqui sentado tentando refletir e pensar o porquê disso tudo. E não é nem uma reflexão mais profunda, lá ele. É só no jogo de ontem mesmo que eu estou aqui pensando. Por quê? Por quê? Porque tem derrotas que pesam mais do que perder os 3 pontos, perder em casa. Você começa a olhar para frente, para o futuro e pensa: se a gente não conseguir ganhar do Audax, vai ganhar de quem? Que loucura, mano. Que loucura. E assim, podemos dizer para a galera aí do videogame, fazendo essa analogia, que a gente destravou mais uma etapa, mais uma fase. O Vascaíno está sendo zoado pelos torcedores do Audax. Mas é isso, sábado tem jogo. Um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h53 da tarde, boa tarde, dentro do possível, é claro, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre algumas coisas que eu estava acompanhando aqui, até falando também um pouco da situação do Vasco na Copa Sul-Americana, né? A gente tem alguns sentimentos sobre essa competição, que ficou difícil e ainda mais dependendo do resultado de hoje, né? Claro que a gente mira a primeira colocação. E agora também, já na próxima rodada, pode decretar, né, a saída do Vasco dessa competição, até visando a segunda colocação. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Falar já um pouco sobre o próximo jogo. Eu quero trazer aqui uma opinião do Felipe Bastos, né, falando que a Copa Sul-Americana, ela, seria uma competição importante para os jogadores que não estão jogando, né, no Campeonato Brasileiro, mas assim, ninguém consegue aproveitar essas oportunidades. Pumita falou um pouco sobre o Marília Mestroça ali na zona mista. Claro que a gente vai debater aqui também sobre o Renato Gaúcho, até pegando uma visão do Pedrosa hoje lá na Cazé TV. Família, assim, só pra gente pontuar, até uma situação que o Rojas estava vivendo, de cobrança e tudo mais, e uma galera voltando, né, ao nome do Felipe Coutinho e colocando na conta da torcida a saída do Felipe Coutinho. Eu quero passar um corte aqui também da situação do Neymar, ontem na Vila Belmiro, que empatou com os reservas do Recoleta, eu acho que é assim, um time paraguaio, né? E aí o Neymar foi muito cobrado. Vamos ver se o Neymar também vai decidir sair do Santos, né? Então chega aí, família, chega aí que tem resenha, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Suplemento é na Creative Fit. Vou deixar o link aqui do site no primeiro comentário fixado, passando de R$80, você ganha 10% de desconto utilizando o cupom Vasco em Família. Eu sei que o momento não é legal, bacana, como diria meu pai, mas a gente tem que cuidar, né, da nossa saúde. Então compra lá o seu whey, creatina, tem várias vitaminas lá, depende, claro, do seu objetivo. Fecha lá com a Creative Fit, porque o dono do site é muito vascaíno. Mandar um abraço pro Igor. Tamo junto, irmão. Família, vamos lá começar aqui a nossa resenha. Vendo aqui a classificação da Copa Sul-Americana, né? Nesse momento, com um jogo a menos, o Olímpia tem 3 pontos, vai jogar hoje, eu acho que às 9, acho. Em segundo lugar, o Audax, venceu o Vasco. E o Barracas, né? Tá na frente ali por saldo de gols, né? Isso eu acho que é. E o Vasco está na última colocação. Então hoje, assim, você tendo um empate, né, seria, eu acho, que o melhor dos mundos, porque você conseguiria até, na próxima rodada, empatar em caso de vitória contra o Olímpia, né? O Vasco chegaria a 4, o Olímpia também ficaria com 4, né, empatando hoje. Em caso de vitória aqui do Olímpia, dá um passo importante ali rumo à classificação, né? E é difícil imaginar que o Barracas vai conseguir essa façanha de empatar com o Olímpia, porque o Barracas é muito ruim. Não sei, assim, fora de casa, né, jogando em transição, de repente é um time que joga melhor fora, não sei, mas é muito difícil de imaginar. Agora, analisando a próxima rodada da Copa Sul-Americana, né, o Vasco encara o Olímpia em casa e o Audax joga fora contra o Barracas, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Audax tem totais condições de ganhar do Barracas. Então complicou, né? Complicou assim um pouco a nossa situação nessa competição. Agora, vendo o sentimento do torcedor, claro que eu não posso falar, né, pela torcida de um modo geral, eu vejo aqui os comentários em algumas páginas, lá no grupo de membros, aqui também nos comentários, e até mesmo pegando a declaração do Renato Gaúcho, que mais uma vez, na minha humilde opinião, manda muito mal, dizendo que o torcedor não pode querer 2 coisas, né? É o Campeonato Brasileiro ou a Copa Sul-Americana.
Sul-Americana. Beleza, assim, eu consigo entender o que ele quis dizer, no sentido que não dá para utilizar a força máxima na Copa Sul-Americana. Mas pegou mal, né? Pegou mal porque, assim, é aquilo. Eu não conhecia, não sei vocês, o Barracas e nem o Audax. Mesmo com o time reserva, o Vasco deveria vencer esses times. O Vasco deveria vencer. Deveria, porque, caraca, velho, 2 times assim, que com certeza aqui no Campeonato Carioca brigariam para não cair. E talvez seriam os 2 rebaixados da competição. O Vasco encarou times no Campeonato Carioca mais qualificados. Então, assim, é difícil, tá? É difícil. Então não dá pro Renato também colocar a culpa no Diniz, como ele vem colocando. Eu não fiz pré-temporada com esse time, só jogar na conta dos jogadores, porque tem o dedo dele também, lá ele. Assim como foi importante nas vitórias, você não pode, velho. Você não pode começar um jogo contra qualquer time, tá? Um time de várzea com o Brenner de ponta. Não pode. Isso vai trazer uma dificuldade pro seu time. Porque aquilo, família, eu penso futebol da seguinte forma, tá? Olha só como eu penso. Ainda mais um time que é o time reserva e um time que tem uma questão de entrosamento e uma limitação técnica. Um time que tem tudo isso envolvido, de repente, né, não é o nosso dia, como não foi, 35 minutos ali, o Vasco muito mal, o Audax horroroso, tendo mais volume, tendo mais controle do jogo, não aquela coisa, mas tava melhor que o Vasco na partida. Então, se você não tá bem tecnicamente, vamos para um outro cenário, que é o lado físico. Então vamos tentar ganhar uma dividida, ganhar na velocidade, puxar um contra-ataque, roubar uma bola, né, puxar um contra-ataque, fazer uma transição, uma recomposição pra gente não sofrer tanto, ganhar uma dividida. Se é que você me entende, eu acho que você tá me entendendo. Só que como é que você faz isso? Você bota o Brenner de ponta. Aí você já tem o JP, que não é tão veloz, você já tem o Nuno. Não dá, mano. Pô, tendo o João Vitor, repito aqui, eu não estou pedindo nada de absurdo. Não estou pedindo Zuca, eu não estou pedindo qualquer jogador da base. Bota a base. Não é um discurso aqui, sabe, sem fundamento, sem argumento. É um discurso que eu acho que é o seguinte, ainda mais numa competição que o Renato mesmo está tendo esse tipo de visão, tá jogando essa letra para a torcida. Então, poxa, vale mais botar um jogador que não é da função, tá quebrando um galho, né, para deixar o João Vitor, que é da função, no banco? Um cara que é mais leve, é mais rápido, tem mais força física do que o Brenner. E olha que eu repito, estou falando de um jogador que fez o gol. Então, acho que o Renato também, tá? Foi muito responsável por essa atuação até então, né? 35 minutos, porque o juiz condicionou a partida na minha visão, família. Deixa aqui eu passar esses cortes para vocês. E aí a gente volta aqui para resenhar um pouco sobre a situação do Renato, esses 5 jogos, né? Péssimos resultados, o Pumi tá falando do Puma, o Neymar discutindo ali. A gente pode pegar essa situação até para falar do Coutinho, do próprio Renato, né, que ontem foi xingado, e recentemente, na última passagem dele pelo Fluminense, ele deixou muito claro que saiu por causa da torcida, né, cobranças em redes sociais. Então, né, a gente sabe que o Renato tem disso, tá com muito papel no bolso, e se daqui a pouco, né, vai meter o pé, a realidade é essa, já que fez isso com o Fluminense. E o Felipe Baixo, né, falando da questão das oportunidades. Olha só. Tem treinado mais. Tá gordinho, tá... Você tem razão. Você tem razão. Tá feliz? Eu tô dando a vida aqui, irmão. Eu vou te dar um minuto de fama. Eu tô dando a vida aqui. Mas aí eu vou dar um outro ponto dessa Sul-Americana. Para os jogadores que não estão tendo a oportunidade, tá aí a oportunidade. Isso é. A oportunidade, porque daqui a pouco, o mesmo jogador que não tá tendo... Mas eu não tive chance de jogar, eu não tive chance de... Não, você tá tendo a chance de jogar uma competição internacional. Você tá tendo nível de enfrentamento, você tá tendo a oportunidade de fazer jogos que talvez você não vai ter a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, de apresentar seu futebol e pressionar o titular.
E aí sim, o Vasco hoje tem 13 pontos, o Renato ainda tá tentando achar o melhor time, ele pode ficar em dúvida num jogo de hoje, o jogador aproveitar essa oportunidade. O juiz foi até firme, isso me surpreendeu, porque o VAR geralmente quando chama... Assim, procura aquele pelo em ovo, chama, e aí o cara, não, eu vou dar o amarelo. Aí eu falei, porra, beleza, show de bola. A partir dali, desanda tudo. Porque é muito complicado a gente falar sobre a atuação do Vasco ontem sem levar em consideração o que aconteceu com a arbitragem. Quando você perde um jogador, e o Vasco não estava jogando nada até o 11 contra 11, quando você perde um jogador da maneira que aconteceu ontem, fica complicado você fazer qualquer tipo de análise sem passar pela arbitragem. E esse foi só um dos lances, mas para mim o mais crucial, porque você tira o teu time, um jogador do teu time de meio campo, de uma equipe que já estava jogando no 4-2-4, sem um meia de ligação, e esse meia de ligação responsável seria o JP. E você tira esse cara, 10 contra 11, mesmo sendo em São Januário, mesmo sendo contra o 13º colocado de 16 times no Campeonato Chileno. Eu acho que a arbitragem ontem foi muito mal. A Conmebol, de fato, tem que olhar com mais carinho. O Renato tá certo em falar no sentido de... Vocês olharam pra mim, mas e pra arbitragem? Qual vai ser a punição que esse rapaz vai receber? Bruno, você já tá no Vasco desde 23, já passou por momentos difíceis no Vasco e conseguiu se recuperar, ganhou por carinho da torcida. Hoje a gente tem o Marino, que chegou no Vasco agora, com um grande investimento e veio de outro futebol também. Ele tá passando por dificuldade, a torcida pegando no pé. Como conversar com ele ali no dia a dia para lhe dar essa volta por cima, porque a gente já viu que ele é um jogador que tem qualidade para começar a ajudar o Vasco. Sí, él ainda novo también, tem 23 anos, saiu lá em Colômbia, vino para um futebol diferente, ele é um jogador bom, muito bom, só que obviamente tem que se adaptar ao futebol brasileiro, ele está passando por isso e nós que estamos mais tempo aqui, falamos muito também para ficar tranquilo e acho que ele vai dar volta para cima. É isso. Família, deixa eu começar falando sobre essa situação do Neymar, porque quando eu vi, logo lembrei do Felipe Coutinho, que decretou a sua saída do Vasco, logo após num jogo a torcida mandando ele tomar, e ele pediu para rescindir, para sair do Vasco. E recentemente, teve uma galera que levantou isso novamente, que a torcida foi a culpada pela saída do camisa 10 e tudo mais, e tá aí. Após o Rojas, ter perdido o gol e poderia ter matado o jogo e 3 pontos na nossa conta. Eu acho que essa situação aí do Neymar com o torcedor ali, com torcedores do Santos, comprova que não tem nada a ver, tem nada a ver com a torcida. Felipe Coutinho quis aposentar, quis sair e tá tudo bem, tá tudo certo, vida que segue, Vamos ver se o Neymar vai tomar a mesma atitude que o Coutinho, vai tentar dar a volta por cima e tudo mais. O Neymar ainda tem o objetivo de Copa do Mundo, Então, de repente, é isso que motiva ele, porque se não fosse isso também... Muito papel, inclusive essa questão, que o Coutinho também falou que ama o Vasco, aí a galera já questiona, ama ganhando 1,5 milhão e o Neymar numa situação ainda pior, Eu respeito isso aqui, mas respeita, a galera tá falando aí que o Santos deve o Santos pra ele, Acho que o CT, como garantia, uma coisa assim, pra você ver, família, a gente pode estender isso também pro Renato, tá? Também pro Renato, que ontem foi mandado lá mandaram o Renato também tomar. E aí, cara, eu não consigo entender a galera que questiona ou que critica a torcida nesse sentido. Gente, não dá. Não dá, a gente tem que entender. Não vai tomar naquele lugar sincero, com sentimento, com revolta. Porque, tipo, um amigo desabafou comigo que foi pra lá, e, pô, é difícil. E, tem gente que vai de condução, vai lá pra ver o Vasco, pra apoiar, pra vencer o jogo, e, pô, perde pro Audax, mano. Aí tu quer o quê, velho? Tu entende? Tu quer que a galera fale o quê? Ô, gente, obrigado, hein? Vamos lá, próximo jogo a gente tá aqui de novo. Pô, mano, sabe? Então o Coutinho foi mandado tomar, o Renato... É assim, cara, tem que trabalhar, tem que dar a volta por cima, porque, entregando, vencendo, uma torcida vai apoiar, vai exaltar, vai colocar lá em cima. Renato, no caso, trabalha no Vasco, Coutinho jogava pelo Vasco. Pô, cara, que maravilha, cara. O torcedor tá carente, então entrega isso aqui, a torcida levanta, mano. Entende? Então tá aí, eu acho que essa situação aqui comprova que a torcida do Vasco, na saída do Coutinho, não tem culpa nenhuma. A culpa não, a decisão foi dele. Família, vamos lá, entrando um pouco mais aqui na nossa situação, e até pegando o gancho ali, do Felipe Bastos e do Pumita que falou sobre o Marino, o som estava baixo, família, mas é da entrevista mesmo. Mas dá para entender, Falando de jogador jovem que está chegando no Brasil, e tem essa questão da adaptação da liga, do futebol. Mesmo assim, numa competição, que ele tá habituado, jogou Libertadores e se destacou, mesmo assim não consegue, cara. Eu vi até um comentário aqui de um amigo falando assim, poxa, o Marino tem que tentar fazer o simples.
dominou, dá o tapa, cruza, toca, não tenta um domínio, não tenta um domínio sofisticado, podemos dizer, né? Faz o simples. Mas assim, eu sinceramente, cara, acho que é aquilo que eu falo, entre botar o Marinho e o França, é o Marinho porque é um atleta do Vasco, e você tem que tentar recuperar. A gente tem aqui alguns casos de jogadores que conseguiram, né, dar a volta por cima, e tem outros casos, até citei aqui recentemente o Rolheiser, né, do Santos, que chegou no ano passado e o cara não se firma, o cara não vinga. E assim, eu acho que chegou no Santos numa expectativa muito acima do Marino, por exemplo, né, porque é um jogador que até para a Europa foi. Ele foi comprado pelo Benfica e não consegue se firmar lá no Santos. Então a gente tem esse exemplo. Será que o Marino vai dar a volta por cima? Será que ele é esse jogador que realmente tem esse talento? Teve um questionamento aqui também num comentário, num vídeo meu, falando, Thiago, mas você vê essa velocidade, cara, no Marino, como é que você... Exato, no Vasco eu não consigo ver nada. Ele parece um peladeiro, ele parece um jogador de várzea, né? Marrento ainda, aquele jogador de várzea marrento que não joga nada, sabe? Que come bocha, fica ali mastigando chiclete, tá ligado? Então ele parece esse jogador. Só que no Atlético Nacional era um jogador que arrastava, que dava tapa na frente, que ajudava taticamente. Só que no Vasco não tá conseguindo aplicar isso. Não tá agregando em absolutamente nada. E assim, eu parei, cara. Eu parei. Eu acho sim que o Vasco tem que tentar recuperar o jogador, mas eu parei de utilizar o argumento que tem que ter um ponta de velocidade em relação ao Marinho. Sabe? Não dá, velho. Porque se você também coloca o Marinho pra fazer o que ele faz, que ele fez em campo, é difícil demais, cara. É difícil demais. Acho que o jogador tem que querer, tem que entrar um pouco mais, com um pouco mais de tesão, e tá difícil, tá? Realmente muito difícil, família vascaína, defender aí os jogadores, cara. Eu até acho que, assim, de todos esses aí, e assim, o Brenner fez gol, tá? Mas de todos esses aí, quem merece um pouco mais de oportunidade, e talvez até, assim, uma titularidade, já pensando numa mudança de jogadores, é o Spinelli, tá? Que tenta, que pula, que briga, que divide, que tenta uma escorada. Eu acho que é o Spinelli, eu acho que é o Spinelli. E assim, vou debater aqui com vocês uma outra situação, projetando o jogo aqui contra o São Paulo, nessa questão aí do Spinelli. Mas família, vamos lá. Olhando aqui para o jogo contra o São Paulo, né, uma decisão totalmente diferente, né, uma postura totalmente diferente da do Vasco. O São Paulo entrou com esse time aqui, ó, Rafael, Alan Franco, Tolói, Enzo Dias e Lucas Ramon, cara? Eu acho que é Lucas Ramon, né, o lateral do Mirassol. 4 titulares aqui na defesa. Bobadilha, titular. Lucas Marques eu não conheço. Arthur não sei se é titular, mas deve ser porque o Ferreirinha não vai jogar, né? Marcos Antônio, titular. Luciano e Caleri, titulares. Então, o São Paulo com vários titulares aqui. E venceu o O'Higgins do Chile, né? E o Vasco preservou. O Vasco poupou. E aí sim, entra naquela questão que até uma galera questionou aqui o meu comentário. Fica no resultado. Se você não vence, se você não ganha, não adianta. A galera não vai comprar essa ideia. Tem que vencer. Tem que vencer. A obrigação do Vasco é vencer o São Paulo. Ó, o São Paulo tá a 7 pontos. Não lembro. 7 pontos, vai estar com 13 e o São Paulo com 20. Eu acho que é isso. Tá a 7 pontos da gente. É um time que tá melhor que o Vasco hoje, momento e tal. Mas, poxa, nesse conceito, né, de você preservar, para você potencializar, para você jogar melhor no Campeonato Brasileiro, cara, isso tem que ser aplicado. A gente precisa observar isso aí. Então, vencer o São Paulo no sábado, cara, tem que acontecer. Isso precisa acontecer. Senão, nossa situação vai ficar muito complicada em termos de pressão, em termos de confiança, sabe? E aí, família, nessa questão de preservar, olhando pro lado do treinador, que sim, tem pouquíssimas opções, a gente tá vendo isso, porque os jogadores não aproveitam as oportunidades, os jogadores não entram bem. Então, o São Paulo não tem o Ferreirinha, que se lesionou no jogo contra o Vitória, não jogou ontem, não vai jogar contra o Vasco, e o São Paulo agora perdeu um dos principais jogadores. É um dos principais, se não o principal jogador, que é esse Marcos Antônio aqui, que é o cara, né, que dá dinâmica, é o motorzinho ali do São Paulo, tá fora. Será que foi por desgaste? Uma lesão muscular aqui, né? Eles vão avaliar aqui a gravidade, mas ele pode ficar fora algumas semanas. Isso poderia estar acontecendo com o Thiago Mendes, com o Andrés Gomes da vida, com o Cuiabano, entende? Se o Vasco fica nessa pegada, titular lá contra o Barracas, titular ontem, você entende? Então o que o Renato tá fazendo, família, não é absurdo. Não é absurdo, porque diferente talvez do São Paulo, que vai trabalhar melhor com o desfalque, a gente sabe que um desfalque no Vasco hoje é difícil, porque a galera tá... Se é que você me entende. E aí, família, vendo aqui essa questão do Renato, muito pressionado, tá aí pra vocês, né? 5 jogos sem vencer, 2 derrotas em casa, 2 derrotas.
e 2 derrotas doídas, cara. Porque perder pro Botafogo é clássico, tudo pode acontecer, mas da maneira que foi assim, insuportável. Um primeiro tempo em que o Vasco, os 10 jogadores, assim, enterrando, matando, e a derrota de ontem, claro que tem ali a questão da arbitragem, mas mesmo assim, né, perdemos. E isso incomoda demais. Então a gente precisa dar a volta por cima. O Renato vai tomar naquele lugar, é justo, é sincero, não tem nada de absurdo. Porque acho também que o Renato participa das derrotas do Vasco. Contra o Remo, na minha opinião, tomou a decisão errada em colocar o JP no lugar do Barros, era o Hugo Moura, sabe? Ontem não pode começar um jogo de Copa Sul-Americana com o Brenner de ponta. Ah, mas ele fez o gol, mas ele não recompõe, ele não divide, ele não tem velocidade. Poxa, a gente precisa entender isso, não dá na técnica, tem que dar na força física, tem que dar na intensidade. O conceito do Vasco hoje é esse. Enquanto os treinadores, né, e a própria diretoria não entender isso, vai ficar difícil, porque existe um peso no Vasco, existe uma pressão no Vasco de conquistas, de sequência, de ter um mês interessante, positivo, como foi no ano passado com o Diniz, no mês de outubro, e depois só porrada. Então não dá na técnica, tem que dar na força, mas a gente não possibilita isso, porque começa a colocar jogadores pesados. Já o Thiago Mendes está jogando pra caramba, mas né, vai chegando um determinado momento que ali tem o Tietê, pesa, aí você bota o JP de primeiro volante. Tu bota o Brenner no jogo contra o Remo que não tem cabimento, você entende? Então, Renato, sim, os jogadores, eles têm uma parcela de culpa assim gigante nisso tudo que está acontecendo, porque boa parte desses atletas estão há tanto tempo no Vasco, estão há muito tempo no Vasco, e é aquele discurso que o torcedor tem, um time fracassado, jogadores fracassados, né? Tava esquecendo desse esporro que o Thiago Mendes deu, né? A Cazé TV captou ali, né? Não pode, faz a falta, cobrando jogadores, pô, perdendo lá e toma um gol aqui, faz a falta, para a jogada, a gente sabe que tá com um momento. Então são jogadores que têm essa dificuldade, esse QI de futebol, sabe? Esse QI de futebol, mas os nossos treinadores também participam disso. Pô, o Diniz chegou lá no Corinthians e botou o Kaique, pô, pra jogar. Aqui no Vasco, um sufoco pra botar um moleque, pra botar velocidade no time. Então, Renato, olha pra isso, pô. Olha pra isso. Bota intensidade nesse time, pelo amor de Deus. Ah, mas não dá pra botar moleque, não dá pra botar o Brenner no jogo contra o Remo, no contexto do jogo. Não dá pra botar o Brenner de ponta. Não dá pra botar o JP de primeiro volante. É isso que não dá, Renato. Entende? A cobrança nos jogadores, a cobrança na comissão técnica, sim, claro, vai ser na diretoria, porque tem que melhorar o elenco. Porque, infelizmente, e aí é a gente tem que dividir a culpa, os jogadores não estão performando, culpa deles, e agora, claro, boa parte, e também tem a culpa da diretoria, que pesa, claro, e vai ter que corrigir isso na próxima janela. Agora, família, uma questão que eu posso levantar aqui com vocês, e vou até deixar para um próximo vídeo, mas só para fazer tipo um filme da Marvel aqui. Meu primo Felipe, tá? Isso não foi uma visão minha. Meu primo Felipe recentemente falou isso. Eu vou trazer aqui até depois da atuação dele ontem, porque acho que foi um dos poucos que se salvaram, né? O Pumita. O que você acha que essa dificuldade que o Vasco está tendo de ponta direita, de dobrar na lateral direita? E aí encaixar o Spinelli, pra gente ter o cruzamento, né? E a bola aérea. PH, Puma na frente e o Spinelli de centroavante. A gente vai debater isso nos próximos vídeos. Valeu!